Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia Caritas, uma oportunidade para considerar o trabalho de solidariedade sem a pressão que os contextos de emergência colocam, nomeadamente no encontro das comunidades cristãs na celebração da missa. As leituras bíblicas que aí vão ser escutadas são agora analisadas pelos convidados do programa Eclésia, a irmã Paula Jordão, missionária Verbum Dei, e também Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado a ambos por estarem uma vez mais aqui entre nós. Este terceiro domingo do tempo da Quaresma coincide também com o encerramento da Semana da Caritas, Dia Caritas, e aí este ano com uma temática, irmã Paula, a apontar para este cuidado da casa comum também, muito na linha da encíclica do Papa, da Laudato Si. É um enquadramento muito significativo também para este domingo. Sim, acho que podemos sempre pensar em Deus fora da Terra, ou que a nossa relação com Deus tem nada a ver ou tudo a ver com Deus fora, e no fundo, ainda bem que o Papa e também as leituras deste domingo nos dizem: a casa é comum, as pessoas somos comuns, somos contemporâneos, precisamos de nos cuidar uns aos outros. E a solidariedade passa também pela atenção ao próximo, mas muitas vezes a condição de exclusão do próximo é tantas vezes por também desequilíbrios que há na gestão dos recursos naturais, da riqueza mal distribuída, e aí também este cuidar do próximo é também estar atento ao equilíbrio do planeta. E eu diria ainda mais que é essencial à nossa fé. Ou seja, se esse desequilíbrio está, é porque alguma coisa na nossa fé não está a bater certo. Se nós excluímos, se nós não cuidamos de Deus no outro e não deixamos que Deus nos convide a cuidar dele no outro, a nossa fé, eu diria que é vazia. Frei José Nunes, uma semana em que as pessoas foram confrontadas também com a Caritas, ou interpeladas nos peditórios nacionais, a aproximar-se também desta instituição tão conhecida e tão próxima dos portugueses, particularmente dos que mais sofrem, dos que estão em situações de fragilidade. É importante também esta ação, esta dimensão da ajuda solidária da Igreja. Com certeza. A caridade, nesse aspecto, tem a ver talvez com duas grandes dimensões. Uma, que estava a ser falada pela irmã Paula, a propósito da Laudato Si, enfim, das questões mais estruturais de organização das sociedades, de promoção, digamos assim. A caridade tem a ver com isso, não é? Mas também tem a ver com a esmola, que é uma das tónicas também da mensagem do Papa para este ano, não é? Para a Quaresma. Quer dizer, tem a ver com a ajuda imediata. Porque quem está a morrer de fome, não vamos dizer assim: olha, vamos resolver o problema da justiça social e depois aparece cá, não é? Não, temos que dar de comer, não é? Isto não tem nada a ver com concessões ridículas que houve e que alguém ainda pode ter da caridade, não é? Eu lembro quando era jovem, havia aí um cantor que depois é um professor de filosofia, depois até foi reitor da Universidade de Lisboa, o Barata Moura, José Barata Moura, que cantava, isto era o jovem, está há 40 anos, vamos brincar à caridadezinha, festa, canasta e boa comidinha. Quer dizer, há uma maneira de entender a caridade, não é? Que é ridícula, que é falsa, que é viver muito bem, beber uns bons chás com umas torradas e jogar à canastra e depois dar umas esmolas. Bem, a caridade não é bem isso. Claro. A caridade é trabalhar na mudança de estruturas para a justiça. Isso é que é amar alguém, é ser solidário, é trabalhar na promoção e é também ajudar na emergência. É retirar a pessoa da sua condição frágil, não é? E quebrar esse ciclo da pobreza. E nesse aspecto, até estava-me agora a lembrar de outra coisa. Pois, nesse aspecto, há um texto evangélico, poderíamos escolher muitos, mas há um texto evangélico que tem muito a ver com esta dimensão da caridade mais imediata, quer dizer, da ação mais imediata. O capítulo 25 de São Mateus. Aquela parábola do juízo final: eu tive fome, destes-me de comer, eu tive sede, destes-me de beber, eu estava nu, vestiste-me, eu estava na prisão ao doente, foste visitar-me, não é? Caridade é isso, quer dizer, é realmente ir ter com o outro que está carente de qualquer coisa, não é?
Muito bem, antes de entrarmos propriamente no Evangelho, deste terceiro domingo do tempo da Quaresma, também lembrar que, ainda inserido nesta semana Caritas, foi divulgado um estudo sobre os jovens na Europa e a condição frágil destes próprios jovens que não têm os rendimentos necessários para levarem uma vida estruturada. A irmã Paula Jordão trabalha com grupos de jovens também na paróquia de Campo Grande e a percepção que vão tendo também destas novas gerações cheias de vontade de agarrar a vida, de construírem o mundo, mas depois parece que o mundo não os acolhe da melhor forma. Pois, por isso é que eu acho que é muito importante, quando falamos de caridade e de fragilidade e de futuro, perceber também aquilo que o Papa nos diz, quais são as periferias de hoje em dia, que às vezes quando pensamos em caridade pensamos só naqueles que não têm recursos. E acho que falar de caridade no Evangelho é falar de todos, é falar de amor e é falar de presença. E acho que os jovens precisam muito de uma igreja e de adultos com fé que falem de esperança e de caminhos de vida. E nesse sentido, eu acho que muitas vezes podemos olhar para os jovens como ai coitados, ou são os diferentes, ou são difíceis, ou não são como eram no meu tempo. Nós também não éramos, também fomos jovens. E acho que os jovens, neste contexto de caridade, de Caritas, são pessoas que também nos podem ajudar muito. E acho que aquilo que nós precisamos de fazer é aquilo que em inglês se diz empower, dar-lhes a força, a confiança que eles precisam para acreditar neles próprios. E também dar-lhes as referências que nós somos como adultos para que eles possam ver os caminhos que podem percorrer. Porque assim eles poderão construir o seu próprio futuro, não de uma maneira providencialista e estando sempre à espera que sejam os outros, mas porque eles têm capacidade para lutar pelo futuro que é deles. Isto já agora é que vem um pouco no seguimento ao encontro do que estávamos a falar também. Claro. Neste aspecto é que, lá está, a Caritas portuguesa não é apenas para socorrer necessitados, embora isso seja muito importante e o faça. É para também pensar nas questões mais de promoção, mais estruturais. Isto que a Caritas divulgou esta semana e falou muito, esta problemática dos jovens não encontrarem emprego, os jovens licenciados, ou então terem salários baixíssimos que não têm nada a ver com a sua formação. Foi a Caritas que levantou essa questão. Isto também é caridade, quer dizer, é trabalhar realmente pela atenção, a questão da solidariedade social, das condições dignas para todos. Isto também é caridade, quer dizer. Muito bem, vamos avançar então na análise dos textos da liturgia deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho, vamos então escutar um Evangelho retirado, escrito pelo apóstolo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Esta passagem conhecida, não é?
desta ida de Jesus ao templo, Irmã Paula Jordão, aqui, ao fim e ao cabo, estamos aqui perante uma concepção diferente de templo, não é? Que Jesus apresenta, há aqui um novo templo com o qual ele se identifica, que é ele próprio, não é? E a dificuldade dos seus contemporâneos perceberem esta ideia. Sim, eu diria que há, como diz, há uma definição nova de templo e há também uma definição nova de Deus. Porque neste contexto da vida de Jesus, o acesso a Deus era feito através do templo. E nessa entrada do templo, esse acesso a Deus é feito através de cambistas, através de pombas, através de sacrifícios, através de dinheiro que tinha que ser trocado, porque a moeda romana não era aceita no templo. Passa-se uma imagem que é, muito bem, vens a Deus, tens que comprar o bilhete de entrada, tens que comprar o mérito, tens que comprar a tua entrada no templo. E Jesus, de uma maneira aparentemente tão violenta, devora-lhe a verdade e a justiça. Este não é Deus e este não é o templo onde se adora a Deus. Então, sim, a ideia de templo que ele dá é o meu corpo, é a minha pessoa, que depois vai estender ao nosso próprio corpo e à nossa própria pessoa, quando vai dizer vocês são morada de Deus. E também aquilo que ele afirma com uma veemência impressionante é não há que fazer méritos, não há que pagar impostos, não há que pagar alfândegas para aceder a Deus. José Nunes, não são necessários muitos intermediários para chegar a Deus, ele revela-se a qualquer um, não é? Em qualquer momento. Exato, aliás, Jesus também disse isso numa passagem que temos nos Evangelhos. A Deus adora-se não propriamente, não é necessário aqui ou acolá, mas em espírito e verdade. Quer dizer, portanto, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se pode e deve adorar a Deus, não é? Agora, isso não tira, acho eu, que os templos também sejam importantes. Quer dizer, todas as religiões têm mediações, não é? E há mediações de muito tipo. Mediações emocionais, comunitárias, enfim. Também há mediações espaciais. Né? Nós, neste momento, temos uma mediação, estamos a viver na Igreja, uma mediação temporal, é a Quaresma. Portanto, todas as religiões têm, o islamismo tem, por exemplo, o Ramadão. Enfim, bom. Também há mediações de espaço, os santuários, todas as religiões têm santuários. Não é? Templos, igrejas, okay? Sinagogas, mesquitas. Isso também é importante. E, portanto, há que cuidar bem do templo. O problema é que ali não estava a ser bem cuidado, como dizia a Irmã Paula. Aquilo era mais aproveitado. Estava aproveitado. Comércio, confusão, barulho, negociatas, discriminação. Porque, claro, aquilo havia um lugar para os sumos sacerdotes, havia outro para os judeus normais, digamos assim, havia outros para os prosélitos e depois havia outros que nem sequer se podiam lá aproximar. Não? Ora, isso é tudo o contrário do que Jesus realmente queria e, como dizia a irmã, da imagem de Deus que Jesus traz. Deus quer uma família e Deus quer que a gente se encontre com Ele no recato, no recolhimento. Portanto, se temos um templo onde há barulho, vamos pensar nas nossas igrejas. Se a gente tem igrejas onde há muito barulho, quem é que lá consegue rezar? Às vezes há missas em que há umas musiquetas que é mais barulho do que convite à oração. É? Bom, portanto, as mediações também são importantes, quer dizer, se há muito comércio ali à volta também, quer dizer, que encontro com Deus é que a gente vai conseguir. Portanto, eu acho que essa purificação do templo material, acho que também aqui está presente e é importante. Agora, como vocês estavam a dizer, eu também acho que não é o mais importante. Realmente, o mais importante é essa noção de templo que Jesus traz, que Ele é que é o templo de Deus, é nele que Deus habita. E depois, porque é que isto também aparece na Quaresma? Por muitos motivos, certamente. Um deles é porque, claro, Jesus dá o sentido de que o templo pode ser reconstruído. E o templo é o seu corpo, então ele ressuscitará. O templo pode ir abaixo, claro, como foi o templo de Jerusalém, não é? Foi destruído. Mas pode ser reconstruído e, portanto, também a nossa vida pode ir abaixo, desaparecer,
mas nós ressuscitaremos, não é? Portanto, também esse será um dos motivos porque isto aparece também na Quaresma, não é? Este texto. Exatamente. Muito bem, vamos avançar. A primeira leitura do livro do Êxodo, a irmã Paula Jordão, apresenta-nos então os mandamentos da lei, não é? Há aqui uma série de recomendações para que o povo de Israel se alinhe, digamos assim, com aquilo que Deus pretende dele. Sim, eu diria que isto é quase como a primeira lição que Deus vai dando ao povo de Israel, que acaba de sair do Egito, e aquilo que Deus lhes quer dizer é, olha, eu gostava que vocês me conhecessem como eu sou. E começa logo a dizer, eu sou o Senhor, e o meu primeiro item no meu currículo vitae é eu tirei-te do Egito, eu sou um Deus que te quer libertar. E depois também, naquele contexto de Moisés e do povo de Israel, cada povo tinha os seus deuses. E Deus aquilo que vai tentar dizer é, olha, não há mais. Eu sou o único Deus. E por isso vai fazendo toda uma catequese, que nós chamamos mandamentos, e são assim palavras muito duras, mas que no fundo são, olha, eu gostava de te poder ensinar a viver bem comigo, que sou o teu Deus, a viver bem contigo próprio, com o descanso, com a relação com os teus próprios sentimentos e mundo interior, com a tua ganância e com os outros, esse poderes amar os outros. Então, no fundo, vêm os mandamentos, mas os mandamentos, às vezes os entendemos, e também nesta linguagem do Antigo Testamento, como obrigações, como cargas, como se não fazes vou-te castigar, e é muito esse Deus cioso, esse Deus amante, esse Deus ciumento da felicidade do povo, que lhe vai dizer, olha, eu tirei-te do Egito para que tu sejas feliz, então vive da maneira que eu te vou propor. Agora nós somos livres e o povo de Israel também foi livre ao longo do caminho para fazer aquilo que quis. Mas esse Deus, que é o nosso Deus, não solta, vai sempre à procura da nossa felicidade, de uma vida cheia de sentido. Frei Jean Nunes, também estas sugestões eram essenciais para que aquele povo pudesse viver em conjunto e como povo, não é? Com certeza. Desde logo pela própria organização social. Com certeza. Exatamente. Quer dizer, isto no fundo são leis de convivência, era o que a irmã estava a dizer, para as pessoas poderem encontrar consigo, com os outros, com Deus, com a vida, com a sociedade. Nesse aspecto, eu acho que o Decálogo é uma peça mais entre as várias conquistas da humanidade ao longo dos séculos, não é? Ou dos milénios, com regras para se poder viver em comum, para podermos viver como uma família. Olha, no fundo, agora relacionando com o que começámos a falar, da história da casa comum. Isto são dicas, são orientações para cuidar da casa comum. Antes disto, houve, por exemplo, o Código de Hammurabi, não é? Que já foi um grande avanço. Embora seja olho por olho, dente por dente, já é um grande avanço, porque já não é... Sim, não ficava. Já não é a discriminação total, quer dizer, bom... mas, claro, aqui o Decálogo vai haver um aperfeiçoamento, não é? Depois, sei lá, tivemos na Inglaterra umas leis importantes, depois agora temos a Declaração dos Direitos do Homem, enfim, bem, a Magna Carta, estava eu a falar da Inglaterra, bem. Ora, isto são aspectos para podermos cuidar da casa comum. Não nos andarmos a matar uns aos outros, não nos andarmos a roubar uns aos outros, não nos andarmos a estragar a vida uns dos outros. Claro. Isto é cuidar da casa comum, não é? É uma dimensão também da organização social do povo, mas também sempre a apontar a Deus que ao fim e ao cabo, e ali naquele itinerário de caminho no deserto, é o rumo que este povo também segue e vai descobrindo, é uma descoberta sucessiva. Avançamos então para esta segunda leitura de Paulo aos Coríntios, em que a irmã Paula Jordão, ele apela à conversão à lógica de Deus. É preciso entender a lógica de Deus e uma certa libertação das lógicas deste mundo. Sim, eu acho que tem tudo a ver tanto com o Evangelho que nós vimos, em que Jesus muda todo o conceito de templo e de Deus, como com a primeira leitura, em que, no fundo, aquilo que Deus quer é que percebamos a Deus como Ele é. E Paulo vai dizer duas palavras que eu acho que são especiais. A fraqueza e a loucura de Deus. E acho que nós, quando pensamos em Deus, nem pensamos em que Deus seja fraco, que no fundo é isso que Jesus nos mostra na cruz, ou seja, que Deus é este
que se deixa matar e na sua fraqueza nos mostra um amor que não tem fim. E que loucura é esta que aceita a cruz, aceita ser morto por aqueles a quem ama. Eu não sei se consigo perceber tanta coisa. E este é o grande milagre que os judeus pediam, os sinais que depois vão pedir a Jesus no Evangelho, que tal. Esse é o grande milagre de Deus e que no fundo também se junta com o grande milagre da Cáritas e com o grande milagre da fé. A fé tem que agir pelo amor. E então, se é louco, é louco. Se é fraco, mas o que não pode deixar de fazer é de amar. E é isso que Paulo nos vai dizer. Só para concluir, Frei José Nunes, vir ao contrário, estas categorias, não é? Para gregos, para judeus, e a proposta de Cristo é completamente diferente. A cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos, não é? Este foi um dos grandes problemas do cristianismo primitivo. Uma das primeiras questões foi: o cristianismo é só para os judeus ou é para todos os povos? E a coisa não foi nada fácil. Não é? Nós temos isso nos Atos dos Apóstolos, não é? Porque os primeiros cristãos eram todos judeus e pensavam que aquilo era uma religião nacional. Depois a segunda questão é: aceitamos que os pagãos também podem ser, mas têm ou não que usar os costumes dos judeus, as obras da lei de Moisés? Outro problema muito sério foi este: como anunciar Jesus, como anunciar um Deus que se deixa matar numa cruz, como dizia. Eram as categorias culturais, não é? Também. E isto era votado ao insucesso, quer dizer, Paulo teve este problema. Como é que eu vou conseguir ganhar adeptos de um Deus que foi assassinado como um bandido? Quer dizer, é um problema. Mas é também essa estranheza, digamos assim, que vai criar marca e vai criar novidade precisamente nesta mensagem. Só dizer uma coisa, muito rapidamente. Paulo não adocica a mensagem. Quer dizer, Jesus veio para servir, morreu numa cruz, mas Deus é o Deus que gosta do serviço e do amor. Pronto. Exatamente. Muito obrigado a ambos por terem estado connosco hoje aqui no programa Eclésia. Mais logo, siga a nossa edição rádio, onde apresentamos vivências deste tempo de preparação para a Páscoa em Timor-Leste. Votos de boa tarde, excelente fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.